Disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Deus abençoe a sua vida. Nessa palavra, Natã, ele instruiu, ele aprovou aquilo que estava no coração de Davi. Davi estava com desejo de levantar uma casa para Deus, edificar um templo para o Senhor. E aquele desejo estava se nutrindo ali no coração dele. Um desejo que era singelo, sincero, um desejo do fundo do coração dele, do coração de servo que Davi tinha. Um coração renovado, que buscava as coisas de Deus. Assim é quando recebemos o Espírito Santo. O nosso coração se torna um novo coração, que não anseia mais pelas coisas terrenas, dessa vida, dessa terra, do mundo, que são destrutivas, que são ruins para a nossa alma, mas a gente deseja aquilo que provém de Deus, aquilo que é da vontade de Deus. Por isso que Jesus ele disse que se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Por quê? Quando o nosso coração está revestido da palavra de Deus, então a nossa vontade se coincide com a vontade de Deus. Então ele vai e cumpre com aquele pedido, né? Ele faz aquilo que a gente está pedindo, que é aquilo que a gente está desejando. Mas no caso aqui, nesse ponto em que o rei Natã, ele viu a intenção de Davi, o profeta Natã, melhor dizendo, ele viu a intenção do rei Davi e ele disse: ótimo, maravilhoso, eu vejo que Deus ele também quer isso. Dá para perceber que Deus também quer isso. Então vai e faz conforme está no teu coração. Porque o Senhor é contigo, tem mostrado que está sendo contigo. Então vai em frente. Mas naquela mesma noite veio até Natã a palavra do Senhor e ele falou para que ele pudesse falar para Davi, seu servo, aquilo que ele estava pensando com relação a esse desejo de Davi. O que é que Deus ele queria realmente, né? E se você meditar, você vai ver que sim, Deus ele se agradaria muito disso que Davi estava querendo fazer, mas Deus ele iria usar outra pessoa para fazer isso. Então, Deus ele falou sobre isso para Davi e no fim de tudo a gente entende o quê? Que muitas vezes o desejo do nosso coração é bom e Deus reconhece isso. Mas para nós ele tem algo maior, para você em específico. Você pode pensar no seu futuro algo bom que Deus aprova, mas ele na mente brilhante, na mente santa de Deus, ele tem algo maior para você. Porque está escrito também que ele é quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito e que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos ou esperamos.
Então, às vezes, a gente tá pensando numa coisa. Eita, isso daqui. Chega, vem aquela alegria, vem aquela paz, vem aquela satisfação por você ter esse desejo dentro de você e você começa a nutrir, você coloca diante de Deus, aí você fica feliz em fazer até mesmo uma oração, determinando aquilo, pensando naquilo. Mas aí chega um momento em que Deus, ele traz uma palavra para você que diz: eu tenho algo maior. E só o que ele nos manda fazer é continuar na fé e confiar. E que muitas vezes o continuar na fé é confiar. Confiar em quê? Confiar que ele vai fazer o que ele já tem te prometido. Então, quando temos uma intimidade com Deus, ele fala diretamente a nós. Ele pode usar alguém, ele pode usar uma palavra. Claro, é a palavra dele, então ele vai usar. Ele pode usar uma mensagem, mas é algo que confirma dentro da gente. Então, nesse ponto aqui, edificar uma casa para Deus, glorioso, maravilhoso. Deus, ele, se você meditar, você vai ver que Deus, ele, poxa, eu andei tanto tempo aqui de tenda e em tendas e em tabernáculos, e e eu nunca falei para alguém assim: olha, edifica uma casa para mim. Mas chegou o momento de alguém que tinha o coração segundo o coração de Deus, mesmo tendo falhado, mesmo tendo pecado, teve esse desejo dentro de si, brotou esse desejo dentro de si. Foi Davi, que ele desejou edificar uma casa para Deus, porque ele viu que a arca de Deus estava num lugar só revestido de tendas, né, de cortinas, como ele fala aqui. Então ele desejou formar, elevar, edificar um templo. Mas Deus, ele iria usar outra pessoa para fazer isso. Ou seja, isso mostra que cada um de nós temos um propósito nas mãos de Deus. Temos um chamado, temos algo específico e que vai abençoar a obra de Deus. Então, quando eu meditei nisso daqui, Deus, ele me trouxe o entendimento de quê? De que eu sou um cooperador, uma cooperadora dessa obra. Você também é. Então, dentro da sua realidade, da sua vida, do seu cotidiano, Deus tem planos maiores. Deus tem planos de usar você para um bem maior. Algo que vai envolver outras pessoas. Então, aquilo que ele faz na nossa vida, no individual, vai servir para o coletivo. Então, ele deseja usar a sua e a minha vida para abençoar outras pessoas. Abençoando a nós, ele sabe que ele vai conseguir abençoar outras pessoas, porque a gente se torna um instrumento de bênçãos nas mãos dele, porque ele conhece o nosso coração. Através das mãos de Davi, Deus abençoou a muita gente naquele tempo, não foi? É tanto que Deus colocou Davi como rei, o sucessor de Saul. Então, Deus tirou Saul, tirou a benignidade sobre Saul, que ele fala sobre isso nesse capítulo também, e colocou Davi, porque ele viu em Davi alguém segundo o coração dele, um coração que doa, que gosta de dar, porque Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Então, Davi sabia como era cuidar de ovelhas. E nós somos o quê? As ovelhinhas de Deus.
Então, na personalidade de Davi, no interior de Davi, no coração de Davi, haviam traços do caráter de Deus. E é isso que ele procura. Ele procura pessoas que tenham um coração segundo o coração dele. Por mais que essas pessoas ainda estejam distantes dele. Mas Deus, ele prepara uma situação para trazer essa pessoa para perto. Então, se você está na situação de que você não conhece a Deus, mas você sabe, você crê nele. Só de você estar aqui, se você chegou até esse ponto do vídeo, mostra que você crê. Então, vai chegar o momento, ou se não já chegou o momento, de Deus te trazer para perto dele. E você é atraída por ele. Ou se você já tem a Deus na sua vida, você tem visto o agir de Deus na sua vida, você receba essa palavra como um recado de Deus, de que ele quer fazer algo maior do que aquilo que você tem nutrido no seu coração. E de que, aos olhos de Deus, é algo bom, mas ele diz que tem algo maior. Através dessa palavra, ele falou também comigo, de que ele tem coisas maiores para fazer. E só basta eu o quê? Confiar. E isso significa continuar na fé, seguindo em frente, na fé. Então, essa palavra que ele queria trazer para você com relação a essa frase que o profeta Natan levou até Davi. Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. De fato, o Senhor era com Davi. Mas até mesmo nesse ponto, a gente precisa se conectar com Deus ao ponto dele revelar de fato qual é a vontade dele pra gente. Então, a minha oração tem sido a seguinte: meu Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Porque se passam muitos pensamentos na minha mente, mas eu quero os teus pensamentos. Se passam muitas coisas que eu quero fazer para o Senhor, mas o que de fato o Senhor quer que eu faça para ti? O que de fato vai te agradar? Às vezes a gente pensa em coisas muito grandes, muito, elaboradas, mas apenas coisas simples, que nas mãos de Deus vão ser grandes, vai alegrar muito mais ele do que aquilo que a gente estava pensando. Porque a gente ainda é limitado, bastante limitado, mas a mente de Deus é grandiosa. Ele é grandiosíssimo. E ele quer abençoar a sua vida de tal maneira que ele seja visto em você, por pessoas que estão ao seu redor. E só ele sabe como fazer isso. Só ele sabe o que é que as pessoas precisam e o que é que ele pode fazer na sua vida que vai abrir o entendimento delas. Então não se trata de nós, somente de nós. Então que a gente pense, meu Deus, que eu seja esse instrumento, que eu seja esse bisturi nessa cirurgia espiritual que o Senhor faz no coração das pessoas. Que eu seja esse material que o Senhor pega nas tuas mãos e faz a tua obra. Porque eu não sou o Senhor. Eu sou apenas um cooperador. Então, que essa palavra possa ter abençoado a sua vida. E se você gostou e que lembrou de alguém quando ouviu essa palavra, envia para essa pessoa. Eu creio que Deus vai falar com ela. Deus vai fazer o trabalho dele. Amém? Deus abençoe e até a próxima.